Eu juro que sua morte será incomparavelmente miserável. O rosto do homem de meia-idade estava contorcido. Os planos que ele tinha meticulosamente pensado tinham sido completamente destruídos, fazendo com que ele se afundasse em exasperação e fúria. Escamas finas apareceram em suas mãos em um instante e dispararam como um canhão gigante, atingindo o abdômen de Balinda. Nível 5 de sangue puro. A força do alabastro de Vilsnak fez com que Balinda voasse para trás como se tivesse sido atingida por um trem, e os sons de ossos fraturados soaram. Alguns de seus órgãos internos foram dilacerados, misturando-se com sangue quando saíam de sua boca. Você achou que morreria? Não, não, não. Deixe-me curar você e repetiremos esse processo sem parar. Uma grande figura de cobra branca emergiu da fumaça, com uma furiosa figura de meia-idade no fundo. Ele veio antes de Balinda, os olhos brilhando com um vermelho sangrento. O corpo de Balinda flutuava no ar, e como se estivesse sendo esmagada por dezenas de milhares de toneladas, seus ossos foram esmagados centímetro por centímetro, mas por algum motivo, ela permaneceu limpa. Sua expressão era a de um sofrimento incomparável. Agora me diga. Que tipo de dor você gostaria de sentir? O homem se aproximou de Balinda. Uma palma com algumas minúsculas serpentes brancas contorcendo seus corpos, aparecendo e sacudindo suas línguas para ela. Bezezete. Neste momento, a luz brilhou em seu corpo, e uma tatuagem de espírito besta cintilou. Uma figura do espírito besta translúcido apareceu, obstruindo-o. Este era um espírito de fera humanoide que tinha características de uma mulher cobra. Tinha uma classificação de 4 ondulações e alguma racionalidade ainda permanecia em seus olhos. Para os espíritos das bestas, isso era praticamente impensável. Quando Balinda enfrentou o perigo, o espírito da fera automaticamente apareceu e protegeu-a, e ainda reteve algumas lembranças de quando ela estava viva. É você. O homem agora tinha um sorriso demoníaco encantador enquanto observava Balinda. Então você ainda está protegendo esse lixo? Que tal eu aniquilar você primeiro? Acredito que nossa preciosa Balinda ficará muito agitada. Não, você, ousa? Uma voz intermitente e pouco clara soou dos lábios de Balinda. Não é de admirar que ela não estivesse usando seu espírito animal. Então essa foi a razão. Leilin assentiu em compreensão. Como mestre de espíritos besta 4, Balinda não tinha convocado um espírito besta com a força da estrela da manhã, e Leilin há muito havia achado estranho. Neste ponto, Leilin descobriu que o espírito besta e Balinda tinham rostos muito semelhantes. Com esse show de protegê-la automaticamente, parece que esse espírito besta no corpo de Balinda deveria ser sua mãe, e vendo o que está acontecendo, esse deveria ser o trabalho de seu pai. Quando se tratava de assuntos como este, não era de admirar que a natureza de Balinda tivesse mudado e ela se preparou para um banho de sangue para se vingar. Isso foi reprimido pela primeira vez pelos ensinamentos de Trials YE, mas ela agora não tinha reservas. Você se atreve? Balinda quase quebrou os dentes de como ela estava rangendo os olhos arregalados enquanto olhava para o pai. Que? E o que eu não ousaria fazer? Essa mulher de baixa idade era apenas uma empregada de sangue misto. Eu dei-lhe glória e uma boa vida, e em troca, isso é o que ela deveria fazer. Você não acha? O homem olhou para o espírito da besta como um pervertido doente. Era uma pena que depois de ser refinada em um espírito animal, a mulher tivesse perdido a maior parte de suas memórias e emoções, e apenas protegesse Balinda inconscientemente e respondesse o olhar do homem sem emoção. Suspirou. Esse trabalho não é perfeito. Ele balançou a cabeça com pesar e de repente estalou os dedos. Balinda. Que tal eu selar sua irmã? O que você acha? O processo deve ser tão bonito. Assistindo Balinda começar a lutar violentamente, ele sorriu, agora tendo a vantagem. E agora, deixe-me. Grandes quantidades de névoa vermelha escura se transformaram em uma gaiola, ligando o espírito da besta cobra dentro. HSS.
Os olhos da mulher cobra eram cautelosos quando ela assobiou, mas ela, que só possuía força de nível 4, não conseguiu resistir. PFFT. E esse é o fim desse drama. É hora de eu fazer a minha jogada. Uma aterrorizante cadeia negra apareceu no ar e era como uma espada afiada, aparecendo e dividindo o homem e Balinda. Quem é esse homem? Levantou a cabeça abruptamente, parecendo com medo. Ele era um posto 5 depois de tudo, e ainda assim alguém roubou-te e entrou sem que ninguém percebesse. Apenas essa habilidade só o tinha com medo. Em seguida, ele encontrou uma figura com uma capa preta de pé, um par de olhos cheios de malícia o observando. Não, malícia, mas apatia. É como uma pessoa normal pisando e matando uma formiga. É assim que ele se sente em me matar naquele instante. O homem que entendera o significado da indiferença nos olhos de Leilin ficou violento. Quem é esse? Quem ousa menosprezar eu, Kenta? Poderosa nobreza do diabo de alabastro, descendentes da amante. Uma grande figura de Vilsnak de alabastro emergiu abruptamente e rosnou para Leilin, uma força sonho vermelho escura flutuando em seus arredores. Isso é, a visão de Balinda ficou vermelha, a figura de preto parecendo familiar. Certo. Ele é a mesma pessoa que levou Lord Byclark embora, ou talvez seja apenas o temperamento dele que é similar. Mas por que ele apareceu aqui? Que? Neste momento, o homem de capa preta no céu riu friamente, a malícia fazendo com que todos ao redor tremessem de medo. Se um rank 5 Alabaster de Vilsnak é transformado em um espírito besta, eu imagino que seria muito poderoso, mesmo entre os mestres do espírito besta rank 5. Certo, espírito de besta. Você ousa ter tais pensamentos e ousa usar os descendentes da poderosa senhora como um espírito de besta. Os olhos do homem se arregalaram como pires, evidentemente surpreendidos pelo comportamento corajoso de Leilin. No continente das Granizo, os descendentes da cobra viúva eram naturalmente a corrente principal, e por causa de seu status de grandes animais, eles eram repelidos pelas práticas de capturar cobras e refiná-las em espíritos de animais. Isso foi especialmente assim para os descendentes da cobra viúva. Isso era um enorme tabu, e todos os mestres de espírito de besta que foram encontrados fazendo uso dos descendentes seriam perseguidos até a morte, independentemente de como eles foram obtidos. Assim, no continente das saúvas, os mestres do espírito das bestas nunca ousaram usar os descendentes como espíritos das bestas, e isso se estendeu às espécies de cobras que desapareciam como espíritos das bestas. Mesmo nos outros continentes, a fim de evitar serem vistos como hostis pelo grande continente das Granizo, os mestres dos espíritos das feras que controlavam os espíritos das serpentes eram poucos e distantes entre si, e até tinham que viver suas vidas secretamente. Nestas circunstâncias, as palavras de Leilin eram ofensivas e chocantes. Você é carne morta. Você é carne morta. A senhora e todos os seus descendentes no continente serão seus inimigos. O homem rugiu. Para você, que ousa ofender nossas linhagens reverenciadas, eu, Kenta, vou lhe dar o castigo apropriado HMPH? Que absurdo! Leilin deu uma risadinha, e uma pressão demoníaca foi liberada de seu corpo, dando a ele a sensação de estar na presença de um imperador. Dream Force é inútil para mim. Não se incomode. Leilin balançou os braços e as grandes quantidades de névoa vermelho escuro congelaram nas mãos, formando um fardo preto de luz. Rank 4 Dream Spell Correntes dos Sonhos. Correntes vermelhas escuras se projetaram e, como uma teia de aranha, isolaram todo o espaço e deixaram para trás o que era semelhante a uma cobra venenosa, mordendo Kenta. Ele faz uso de sonhos e pôde até fazer isso. A expressão de Kenta mudou imediatamente. Quem exatamente você é? Você é da escorpião do diabo ou dos elfos da costa do sonho? As habilidades dessa pessoa em manipular a força onírica estavam claramente acima das dele, e Kenta já podia sentir que os dois agora lutavam pela autoridade sobre a força dos sonhos,
E o vencedor poderia aparecer qualquer momento. Essas duas raças eram as mais capazes de manipular a força do sonho de tudo que ele conhecia. Entre os descendentes da cobra viúva, além do Alabaster Devil Snake, não havia outros que tivessem contato com Adrian Force. Você não precisa saber disso. Apenas morra obedientemente e deixe sua alma ser extraída. Correntes vermelhas escuras da Adrian Force formavam uma teia de aranha que o envolvia por dentro. É assim mesmo. Nós, que herdamos a linhagem da Mistress, nunca poderíamos perder para alguém como você que só sabe agir maliciosamente nas sombras. Craqueou o corpo de Kenta explodiu, e uma grande sombra branca apareceu no ar, apertando e quebrando as cadeias da força dos sonhos. HSS. A figura branca subiu aos céus e, com uma pressão aterrorizante, apresentou-se como uma cobra gigante aterradora que tinha dezenas de milhares de metros de comprimento. A cobra grande tinha escamas brancas, semelhantes a jade, preenchidas com o brilho da força onírica. Alunos escarlates estavam cheios de loucura e implacáveis, olhando diretamente para Lei-Lin. Em comparação, o corpo de Lei-Lin era tão pequeno quanto uma formiga. Esta não é uma arte arcana da estrela da manhã, mas uma transformação natural do corpo, murmurou Lei-Lin para si mesmo, com os olhos lançando raios azuis. Esse tipo de impulso para o corpo é aterrorizante. Como esperado, o poder de sua forma original será capaz de mostrar a melhor força. Enquanto isso, Lei-Lin ficou mais admirado com esses antigos magos. Para ser capaz de criar combinações e compor a arte arcana da estrela da manhã para de alguma forma simular seus corpos verdadeiros e até ganhar um impulso, eles devem ter sacrificado muito tempo e esforço. Um rank 5 Alabaster Devil Snake teve uma pressão aterrorizante que fez com que os membros da família se curvassem. Muito fraco. Muito fraco. Esta família Alabaster Devil Snake é muito fraca. Lei-Lin examinou a área. Embora sua Truo tivesse sondado e descoberto que havia dezenas de ondulações na vida, muitos claramente perderam sua capacidade de lutar. Era óbvio que as flores da serpente intoxicada de Balinda eram a causa. Mesmo sem isso, Lei-Lin não prestou atenção aos 4 segundos que eram fracos, moribundos ou jovens. Mas isso é bom. Este Alabaster Devil Snake atende um pouco às minhas exigências. Lei-Lin olhou para a cobra branca gigante na frente dele e sorriu.